Vamos lá, então, começando aqui, capítulo 8, página 101. Intimidade, a santidade da sexualidade. Diz o rei Salomão, o rei Davi, no livro de Salmos, Kol kvudavat melech pnima. A dignidade da princesa está no interior, mais do que no traje dourado que ela usa. Ou seja, muitas vezes a gente se avalia as coisas pela aparência, e na verdade o principal, a verdadeira beleza está no interior. Inclusive nós comentamos no Shabbat que a Torá menciona no shiur de Shabbat, 3 personalidades com a briga de Korach. E no shiur aqui à tarde explicamos que cada um deles nos ensina alguma lição especial. E um deles, principalmente, entre aspas, On Ben Pelet, nos ensina justamente que ele foi uma figura que participou da briga de Korach, mas no momento Korach veio e enfrentou, entre aspas, induziu ele junto com o resto. Só que a diferença foi que On Ben Pelet, ele comentou com a esposa o que estava participando, o que estava acontecendo, o que estava rolando, na verdade, naquele momento, como a gente diz em português, e ela falou para ele, mira, você está maluco, olha, se Aaron vence, Aaron vai ser Kohen Gadol e você vai ser Schlepper. Se Korach vence, Korach vai ser Kohen Gadol e você vai ser Schlepper. Então, para que está se metendo numa briga que não tem nada a ver com você? Mas, na verdade, ela, com este conselho, ela salvou ele e poupou ele. E o Midrash nos conta que a esposa de Korach, ao contrário, foi aquela que instigou Korach para ir contra Moshe e Aaron, etc., com sua ambição. E isto nos mostra a lição clara de que uma mulher consegue levantar o marido, consegue literalmente colocá-lo num status bom, ou ela consegue derrubá-lo. Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado, a esposa que ele escolhe, a companheira que ele escolhe, que a verdadeira companheira, a verdadeira beleza dela, como diz aqui, está no seu interior e não no traje dourado que ela usa. Então o Rebbe comenta, se você está próximo quando deveria estar distante, estará distante quando tiver que estar próximo. Isso aqui é uma questão muito interessante para refletir. Ou seja, a gente tem que saber manter distância das pessoas na hora de manter distância e estar próximo na hora de estar próximo. Ou seja, não é todo momento que tem que estar próximo, não é todo momento que tem que estar distante. Certo? E a pessoa que está erroneamente, ou seja, que ele, como se chama, tem os seus valores e prioridades errados, ele errará também. Então, como tem aqui uma história interessante, que sempre o capítulo começa com uma história, certa vez, em conversa com um psicólogo, o Rebbe afirmou que a sociedade necessita muito se conscientizar no que diz respeito à conduta e aos limites apropriados da intimidade. Isto era necessário, ele disse, a fim de estabelecer e preservar os casamentos sadios, alicerces de uma sociedade estável. Em 1975, o Rebbe exortou as sedes da Lubavitch Women's Organization, Organização de Mulheres Lubavitch, no mundo inteiro para que fundassem comitês para publicar literatura e organizar aulas que discutissem a intimidade. Agora vamos lá. Começar no capítulo em si. Estamos na página 101, quem quiser acompanhar no livro. Em relação à sexualidade, vivemos em uma época de crise. Todo mundo anseia por intimidade e todo mundo está à procura dela. E mesmo assim, ela se tornou um terreno de muito conflito e confusão. Existem muitas forças em atividade. Os padrões de sexualidade e de intimidade da sociedade mudaram muito desde a assim chamada revolução sexual. Agora bombardeia nossa sociedade com pensamentos e imagens sexuais. Os limites sexuais tornaram-se indistintos. Ao ponto que para vender um carro tem que ter sexo, para vender um perfume tem que ter sexo, para vender refrigerante, para vender cerveja, tudo tem que ter sexo. É incrível. Ou seja, pareceria que é o denominador comum da sociedade, entre aspas. É uma época obviamente apropriada para rever nossa atitude com respeito à intimidade e à sexualidade. O que é exatamente a sexualidade e qual é o poder atrás de sua mística? Qual significado profundo ela tem em nossas vidas? A intimidade e a sexualidade são uma única e mesma coisa?
Na verdade, isso é uma pergunta muito boa. Uma coisa que é intimidade e outra coisa é sexualidade. A revolução sexual supostamente libertou as pessoas. Você está livre ou está mais do que nunca escravizado por seus desejos? Mais do que nunca confuso pela mudança dos padrões. Hoje em dia, os padrões mudaram tanto até que tem mudança de sexo. Até os 18, 20, 25 anos, você não pode definir alguém se é ele ou ela ainda. Ou seja, o mundo se deturpou de uma forma tal que degringolou totalmente. Se perderam todos os conceitos. A tal ponto que o lado sexual se transformou principalmente num lado que é animal. É que nem animal, está no cio, vai embora, não interessa com quem, não interessa como, não interessa onde. É, literalmente o lado animal aflorando. Mas nós devemos ser humanos. E ser humano tem justamente, pareceria que a condição de ser humano é uma obrigação. Você tem que ser humano. Então, isso daqui, vamos continuar com o livro, já soltei perguntas. Sexualidade é uma energia interior, divina, um encontro entre corpo e alma nutrido por verdadeira intimidade, por modéstia e sutileza. Só pode florescer de forma saudável no contexto da sagrada instituição do matrimônio. Caso contrário, algo meramente animal. A própria sexualidade possui tanto um corpo quanto uma alma, uma dimensão física e espiritual. Seu corpo é a união de corpos humanos, acompanhando do mais profundo dos prazeres físicos. Sua alma é a união com a divindade, acompanhada do mais profundo dos prazeres espirituais. Quando se retira ou se ignora a natureza espiritual da sexualidade, ela pode tornar-se uma obsessão irracional que consome uma pessoa. Ou seja, na prática, a pessoa, como falamos, se transforma num animal, de alguma maneira. É o lado animal dele. Antigamente, quando a pessoa ia, entre aspas, ia ter intimidade, fazer sexo, dizia ia fazer amor. Hoje em dia já não tem mais nada a ver com amor. Então, enfim, além do lado divino, que através da sexualidade, justamente, é que consegue procriar, ou seja, gerar uma vida. Se a gente analisa isso, é uma energia incrivelmente espiritual, gerar uma vida. É algo que transcende em todos os sentidos e todos os conceitos. A sexualidade está entre as forças mais potentes da vida. Ela pode levar-nos até as maiores alturas do autossacrifício e entrega, ou rebaixar-nos até as profundezas do egoísmo e da desmoralização. Sexualidade nunca é neutra, ou seja, nunca é por si só. A ironia é que a ênfase na sexualidade é a sua ruína. Na verdade, a sexualidade sozinha, ela consegue de alguma maneira te estragar. Ok? De alguma maneira. Vamos lá. Aí, então, sexualidade separada de sua natureza íntima perde seu verdadeiro significado, sua dignidade e sua grandeza. É aí que sexualidade e intimidade se diferenciam. Porque intimidade não se iguala à sexualidade. É um estado especial, separado de tudo o mais em nossas vidas, do qual devemos nos aproximar com gentileza e reverência. Inclusive, intimidade você pode ter também com um amigo, não necessariamente certo? Então, é uma coisa especial. A Bíblia se refere à sexualidade como conhecimento. Por quê? Porque é um nível de união muito transcendental, pois ela envolve conhecimento íntimo partilhado por duas pessoas. Quando a sexualidade perde sua intimidade e é encarada sob o mesmo prisma de nossas outras necessidades físicas, torna-se hedonismo desprezível, pouco mais do que uma função técnica e biológica. Porque os seres humanos têm a tendência a definir as coisas em termos físicos,
utilizando apenas nossos instrumentos sensoriais, em vez de nossos instrumentos espirituais, frequentemente ignoramos o componente espiritual da sexualidade. Sua poderosa influência sobre o homem torna-se uma influência puramente física, que cada pessoa define individualmente. Só a compreensão da alma da sexualidade, que é a intimidade saudável, pode revelar a raiz de seu poder e de sua paixão. Uma jovem foi ver um rabino, dizendo que estava sendo difícil para ela achar um marido adequado. O rabino sugeriu-lhe que se concentrasse na comunicação verbal com os prováveis companheiros, para ver se eles eram mesmo compatíveis e que evitasse qualquer intimidade. Mas na sociedade de hoje a mulher respondeu: isso é simplesmente fora da realidade. O rabino suspirou e falou calmo: a intimidade é como fogo. Quando você pensa que vai extingui-la através da sociedade, logo percebe que está derramando gasolina e não água no fogo. No entanto, quando se experimenta a intimidade com disciplina, dentro do contexto de um casamento santificado, ela torna-se um fogo que aquece o casal e ilumina seu lar e sua família. Ou seja, os outros conceitos que encontramos de fato no fogo, luz e calor, mas sem te consumir, como de fato a Torá nos prova. Da onde? Alguém se lembra? Onde a Torá prova isto? Na sarça ardente. Quando Deus quer revelar para Moshe, e chama justamente isso que chama a atenção de Moshe, que a sarça, ele vê que tem um arbusto lá, espinhoso, que teoricamente deveria se consumir em seguida. Como diz a Torá, Beasne boer baesh veineno ukal. E a sarça estava ardendo no fogo e não se consumia. Isto chamou a atenção de Moshe. Ver um fogo por aí não chama a atenção de ninguém, mas ver como o fogo arde e não consome, isto daqui já é uma coisa, é um fogo especial. Moshe se aproximou para ver. Por que a sexualidade é tão poderosa? Quando Deus criou homem e mulher, eles eram um único ser humano à imagem de um único Deus. Inclusive, diz o Midrash que era um corpo só. Se vocês reparam, na linguagem da Torá, Zahar u'Nekeva baraoto. Acá de Abraham. A Kadosh Baruch Hu, macho e fêmea, o criou, mas dando lugar a pensar que era um ser só, e Deus o separou justamente pelas costas. Por isso, pelas costas, aparentemente, homem e mulher são iguais. Ok? Alguns mais gordos, enfim, mas isso é outro conceito. Mas eles eram um único ser humano à imagem de um único Deus. Então, foram separados em duas partes distintas. Assim, como está escrito no Gênesis, um homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa e devem tornar-se uma só carne. Ou seja, voltar à origem a se transformar um só. Homem e mulher sentem constantemente essa necessidade de unir-se. E a sexualidade é esta união. Homem e mulher buscam tornar-se uma só carne. Deste modo, unindo-se a Deus, a imagem do qual foram criados. Não espanta que a intimidade seja uma força tão poderosa. É a única experiência na vida humana em que ficamos face a face com Deus. A intimidade também é a única experiência na vida humana que permite que nos tornemos verdadeiramente divinos, pois dá a maridos e esposas, como falamos antes, o poder de criar. Nada do que fazemos como seres humanos é tão divino como criar uma nova vida, que, por sua vez, pode criar outras vidas, sucessivamente, até a eternidade. É a natureza divina da sexualidade que lhe proporciona sua mística. É a única oportunidade que o homem tem de experimentar Deus, de pensar como ele pensa, de criar como ele cria. Além disso, a intimidade é uma celebração de vulnerabilidade. Toca os lugares mais delicados de cada pessoa, a parte mais pessoal e frágil de um ser humano. Por isto, precisamos cultivar um meio ambiente saudável para a nossa intimidade, que nos permita apreciar e nos deleitar com esta vulnerabilidade segura e protegida, e não vulgarizada.
O pessoal hoje em dia mudou o verbo vulgarizar com vulnerabilidade. São dois conceitos muito complicados. Soam parecidos, escrevem parecido, mas uma coisa vulgar e outra coisa vulnerável. A maior parte de nós deseja a verdadeira intimidade, mas temos medo de experimentar uma verdadeira vulnerabilidade, de perder o controle. O ser humano tem que estar sempre no controle. Inclusive, o pior que tem no ser humano é a impotência. Não? Como? Tipo, não, eu não vou estar no comando, eu não vou decidir, certo? Não, puxa, não estou conseguindo fazer nada para ajudar tal pessoa. E assim por diante. A maior parte de nós deseja a verdadeira intimidade, perdão. A ilusão de intimidade em que cada pessoa consegue o que ele ou ela deseja, quando muito apenas faz as coisas sentirem-se bem na hora. Se ao final ainda se sentem no controle, se não expuseram sua vulnerabilidade, então sua intimidade foi apenas uma outra forma de exercerem controle sobre outra pessoa. A questão é, e esse é um ponto, como podemos deixar as coisas fluírem? Talvez simplesmente não possamos. Seres humanos são fracos. Nós dissemos simplesmente não temos a capacidade de confiar de verdade uns nos outros. Isso nós vemos com muita frequência. O marido não conta para a mulher exatamente quanto ele ganha para que ela não saiba quanto que ela pode chegar a gastar eventualmente. E eu estou dando um exemplo muito bobo, mas que mostra exatamente como que, no fundo, há como um receio de vulnerabilidade, de ficar vulnerável, de ficar exposto. Este poderia ser o caso se fôssemos animais, mas não somos. Somos divinos. E isso a gente esquece muito. Nossas almas estão impregnadas do Espírito de Deus, que nos deu a capacidade de amar como Ele ama. Quando aprendemos a ver a divindade uns nos outros, podemos começar a confiar e a ultrapassar nossos próprios eus autossuficientes e desconfiados, experimentando amor e intimidade verdadeiros, se entregar, sim, ficar vulnerável. Podemos então decidir deixar as coisas fluírem e sermos vulneráveis, sermos nós mesmos sem erguer nossas defesas, sem medo de sermos feridos, de sermos machucados. Como acontece com todos os problemas, temos uma escolha. Podemos nos distrair e nos iludir com a paixão física de intimidade, indo ao seu encalço apenas para satisfazer nossas necessidades egoístas, que acabam por separar homem e mulher. Ou, então, compreender sexualidade e intimidade como as forças verdadeiramente significativas que elas são, como o meio de nos relacionar com Deus da maneira mais poderosa, mais sublime, que, por sua vez, une homem e mulher numa coisa só. Então, como experimentamos intimidade saudável? Intimidade saudável exige dois ingredientes: disciplina e santificação. E isso que é difícil. No momento, entre aspas, está um animal onde afloram os instintos, a gente se mantém em um estado de santidade. Isso daqui é um conceito que não é tão simples. Precisamos exercitar o autocontrole e também precisamos encarar a sexualidade como algo sagrado. Ou seja, na prática, temos que conciliar os dois lados. Inclusive, a Torá nos conta de forma natural, que vamos ver no final da Parashá da semana que vem, quando Balak quer corromper o povo de Israel, ele vai consultar finalmente com Bilam, a quem ele tinha contratado, para amaldiçoar o povo de Israel, mas finalmente ele termina aconselhando de quê? De corromper a santidade do povo de Israel com as mulheres midianitas, onde elas simplesmente seduziam os homens do povo de Israel, e aí naquele momento, elas, quando eles estavam, como diz, no momento, no ápice, elas davam para ele, olha, faz esta idolatria, corrompendo assim todo tipo de santidade.
E justamente para poder corromper essa santidade, prevalecia o quê? Justamente esse lado animal. Precisamos abordar a santidade da sexualidade com reverência, como se entrássemos no santo dos santos, onde cada ato é levado em conta, onde qualquer falha é intolerável. Precisamos vivenciar a sexualidade num ambiente sereno, com limites apropriados, não para restringir a manifestação do amor, mas para canalizar as poderosas energias físicas para uma paixão saudável. Interessante que, inclusive, para poder ter isso, tem que ter um ambiente e tudo mais. E, como que a gente diz, entre aspas, se bem fazer sexo pode parecer, no conceito vulgar, algo simples, algo biológico, na verdade, no judaísmo tão sagrado que o Talmud nos conta um episódio muito intrigante, que um sábio, numa oportunidade, estava com a esposa na intimidade e sentiu um barulho estranho. Diz o Talmud que ele olhou para baixo da cama e encontrou o aluno dele que estava lá. Aí falou, o que está fazendo aqui? Imagina, não? Estava embaixo da cama, não estava sentado assistindo. Estava embaixo da cama. Aí o aluno falou, Torá e Betzarei Belilmod Anitzarich. Isso também é Torá e eu preciso aprender. Ou seja, visto, ele, logicamente, com todo respeito, pessoal, mas logicamente que este aluno e este mestre entenderam, e ninguém ficou chateado porque os dois entenderam que isso aqui tem um lado divino. Isso é Torá também, é também um caminho para servir a Deus. Então, consequentemente, ele disse, tenho que aprender, assim como tenho que aprender a colocar tefilim, tenho que aprender como se faz o salgado da carne para cacherizar, eu tenho que aprender isso também. Por quê? Porque é um meio, um modo de servir a Deus. Não é simplesmente um ato animal que posso ir no campo e ver um cavalo com uma égua, ou um touro com uma vaca, ou sei lá o quê. Simplesmente é um conceito também divino. Então a Torá, é isso que a Torá nos mostra aqui. Vamos lá, voltar. Na sociedade moderna, a sexualidade envolve com frequência duas pessoas que estão ambas interessadas apenas na satisfação de suas próprias necessidades. Isso na sociedade moderna. Mas a sexualidade se destina a ser transcendente e não indulgente, permitindo que você introduza outra pessoa em sua alma, de modo que vocês possam construir alguma coisa juntos. Somente inserindo Deus em seu relacionamento, o homem e uma mulher podem superar seus desejos individuais e o casamento é o único ambiente perfeito para fazer isto. Em todos os outros ambientes, a intimidade é doentia e, por consequência, também nociva. Contudo, o quão frequentemente nós somos vítimas de nossa própria sexualidade, ao permitir que nossas necessidades e desejos incontidos controlem nossas decisões. O quão frequentemente utilizamos nossa sexualidade para desviar nossas mentes de um sofrimento existencial, acreditando incorretamente que podemos resolver um problema enraizado com uma solução superficial. A chave para a intimidade saudável é interromper o círculo vicioso da sexualidade animal, pois quanto mais você a alimenta, mais faminta ela se torna. Disciplina e sutileza conduzem a uma experiência saudável e madura. O Talmud, com respeito, vou fazer uma citação, o Talmud diz que tem o ser humano um órgão que quanto mais fome ele passa, mais satisfeito ele fica, e quanto mais você o alimenta, com mais fome ele fica, com mais apetite. Então, quem entendeu, entendeu. A chave para a intimidade saudável é interromper o círculo vicioso da sexualidade animal, pois quanto mais você o alimenta, mais faminta ela se torna, como acabamos de mencionar do Talmud. Por isso que estou repetindo. Disciplina e sutileza, justamente a disciplina, quanto mais você o faz passar fome, mais ele está satisfeito. Disciplina e sutileza conduzem a uma experiência saudável e madura. O argumento de que, em primeiro lugar, uma pessoa precisa experimentar viver com outras ou com outra
antes de decidir-se pelo casamento não é válido. Quando se vive a sexualidade de forma inadequada, isto apenas tolhe nossa capacidade de conquistar a verdadeira intimidade quando chega a hora certa. Porque você, às vezes, faz comparações, etc, etc, etc. Não precisamos nos estender mais, é algo óbvio. Se você está próximo quando deveria estar distante, estará distante quando dever que estar próximo, como falamos antes. Ou seja, antes do casamento tem que estar distante para depois poder estar próximo. Se você está próximo antes, vai estar distante depois. Entre aspas, Deus nos livre. Mas quando vivemos a sexualidade adequadamente, conseguimos uma proximidade que se infiltra no resto de nossas vidas e introduz santidade e unidade em tudo o que fazemos. A intimidade é uma parte integrante de nossas vidas e não pode ser compartimentalizada. É uma parte da construção de um lar e de uma família e de uma vida íntegra e completa. A intimidade saudável também precisa ser modesta. Por definição, a intimidade é tranquila e discreta. Quando foram criados homem e mulher, estavam ambos nus e não tinham vergonha. Assim nos conta a Torá no Gênesis. Por quê? É natural. Eles eram tão inocentes quanto crianças, encarando a sexualidade apenas como uma parte da criação de Deus. É destinada a desempenhar uma função sagrada. O único que tem vergonha da sua sexualidade é o ser humano. O resto da criação, não. Nós vemos isto na prática. Mas depois que eles transgrediram e comeram da árvore do conhecimento, perderam sua inocência. Então acabou, estragou, se corrompeu. Os olhos dos dois se abriram e eles tiveram consciência de que estavam nus. O que significa isto? Eles vivenciaram uma vergonha saudável, originária da modéstia, e se cobriram. Este é um lado positivo. Sim, Marcos, pode comentar. Não, eu ia comentar no final da aula. Pode... Ah, tá bom, você levantou a mão, ok. No final. Só levantei a mão. Tá bom, não tem problema, ok, já vou levar em consideração. Os únicos membros de nossa sociedade de hoje que não têm consciência de sua sexualidade são crianças, pois elas nasceram com um senso inato de modéstia. Esta modéstia necessita ser cultivada e nutrida por pais e educadores. Só que vivemos num mundo que corrompe este conceito. Vivemos num mundo onde nos bombardeia com conceitos errados de modelo, de imagem, de aparência, etc. O ideal seria que fôssemos inocentes como crianças. A sexualidade floriria de um corpo e de um espírito saudáveis. Aprenderíamos sobre intimidade saudável simplesmente estando perto de nossos pais e avós. Tem algumas tribos indígenas que você vê que não tem, entre aspas, vergonha de andar do jeito que vieram ao mundo. Porque não vem nisto esse lado, entre aspas, negativo, esse lado animal. Simplesmente com total, como chama? Inocência e como algo natural, simples. Mas nesta época turbulenta, não obtemos tais lições tão facilmente. De modéstia, como falamos, de algo natural, de algo puro. Hoje em dia, este conceito de modéstia precisa ser afirmado. Hoje em dia, os jovens estão mais do que desejosos de que eles mostrem uma alternativa aos nossos padrões atuais. Mas eles são envolvidos pelos outros jovens num turbilhão de pressões. Não adianta. Chega uma hora que o jovem sente vergonha entre os amigos. Puxa, você ainda não experimentou? E isso não se fala somente sobre drogas, pessoal. Certo? E careta, e enfim, o bullying começa a sofrer por besteiras. Por isso que é importante o ambiente que os jovens estão. Quem são os amigos e o que acontece entre eles. É responsabilidade de professores, pais e de todos os tipos de líderes instruí-los sobre a santidade da sexualidade. E não o contrário, como acontece hoje em dia. Hoje em dia, ao contrário. Hoje em dia estão meio que induzidos nas novelas, etc. Não tem... Alguém me falou outro dia, Baruch Hashem não assisto, mas que praticamente não tem novela onde não tem homossexualismo, homossexualidade. Ou seja, na prática é como se estivesse mostrando, é algo normal.
Sabe, daqui a pouco é tão normal que daqui a pouco vai ser sugerido até. Deus nos livre. A sociedade está indo por um caminho muito, muito torto. Portanto, precisamos nos empenhar para percebermos que a intimidade verdadeira, a autêntica dignidade de um ser humano irradia-se de dentro. Que tipo de mensagens transmite uma pessoa que se veste provocativamente ou que fala de sexualidade sem o devido respeito? Esta sexualidade manifesta apenas, promove atitudes sexistas que distorcem ainda mais a maneira como olhamos para nossos semelhantes. A verdadeira beleza, que inspira tanto amor como respeito, é a beleza interior. É verdade que, especialmente na sociedade contemporânea, as pessoas não querem que ninguém lhes imponha restrições à sexualidade, mas nem todas as formas de comportamento sexual são aceitáveis. O caráter sagrado da sexualidade exige, obviamente, um comportamento que obedeça às leis divinas de nosso Criador. Leis que não nos solicitam que neguemos a sexualidade, mas que a vivenciemos de formas saudáveis e íntimas que irão fortalecer o crescimento e aperfeiçoamento humanos. Nos fazem aprimorar, nos fazem evoluir, nos fazem crescer e quebrar os grilhões de escravização a paixões que, no fim, conduzem à decadência da sociedade. O fato de que vivemos numa sociedade que, em grande parte, é pouco familiarizada com a sexualidade saudável, não altera esta verdade. E mesmo que nos ensinem que um desejo sexual anormal específico seja genético, por exemplo, ainda assim não deve ser tolerado, pois muito de nossa existência se relaciona com a canalização apropriada de nossos desejos naturais. Ou seja, o fato que eu tenho desejos de todo tipo não significa que devo fazer todo esse tipo de coisas. Ao contrário, eu tenho que ser humano e não deixar meus desejos, meus instintos conduzirem e comandarem o meu ser. Entretanto, precisamos distinguir entre uma pessoa e o seu comportamento. Você é uma coisa, a tua conduta é outra. A instituição de um padrão de comportamento não deve ser utilizada para invalidar os que não o praticam. Estes padrões, a que não se deve fazer concessões, se destinam a nos proporcionar lucidez e a capacidade de melhorarmos nosso comportamento. Simplesmente deixo de ser tão animal. O padrão divino para a sexualidade humana é o que é melhor para cada um de nós. E precisamos não ter medo de ensinar estes ideais. Da mesma forma que agimos com relação a todas as sérias questões que envolvem a verdade, devemos fazê-lo de maneira sensível, falando com amor e interesses genuínos, com uma conduta e uma linguagem que enfatizem o positivo e motivem uma pessoa a desenvolver-se. A crise atual que cerca a sexualidade em nossa sociedade deve ser vista como uma oportunidade para explorar sua importância. Durante os últimos anos, testemunhamos com clareza que o comportamento sexual impúdico nada faz para cultivar a verdadeira intimidade. Já não tem aporte nenhum. Apenas destrói o respeito pela pessoa, pelo lar e pela família. Por quê? Porque nos deixamos levar por conceitos totalmente fúteis. Mas também começamos a ver uma crescente conscientização que põe mais ênfase na comunicação, tanto intelectual quanto emocional, do que no comportamento sexual promíscuo, e este é claramente um passo na direção certa. Chegou a hora de recuperarmos nossa sexualidade e nossa intimidade, de restituí-las ao contexto do casamento, do lar e da família. Chegou a hora de reintroduzir Deus em nossas vidas íntimas, de povoarmos e civilizarmos o mundo, de nos tornarmos uma só carne e retornarmos à nossa intimidade inicial com nosso Criador. Esta seria uma verdadeira revolução sexual. Leve a sério esta responsabilidade. Um mundo inteiro, começando com seu próprio pequeno mundo, está pendendo na balança. Uma vez perguntaram ao Rebbe sua opinião sobre educação sexual nas escolas. Discutir tal assunto ajuda a resolver um problema, respondeu o Rebbe. Mas, como os sábios nos ensinam, quanto mais você discute a sexualidade, mais a incita. Por isso,
deve-se tomar um grande cuidado com este assunto. Deve ser abordado por profissionais sensíveis que evitarão quaisquer expressões ou associações excitantes. Deve-se discutir com o aluno no máximo 2 ou 3, e deve-se discutir com os meninos em separado das meninas, a fim de tornar claros os limites.